Vim nesse vídeo conversar um pouquinho com vocês sobre a segunda temporada de Euphoria, que bateu recordes de audiência com relação à primeira temporada. Ela se tornou a segunda série mais assistida da HBO, perdendo somente para Game of Thrones, e já está com uma terceira temporada garantida, prevista para 2024. Para quem ainda não assistiu a segunda temporada, esse vídeo está repleto de spoilers, então já estejam avisados e bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já dá um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um panorama sobre Euphoria, a minissérie original israelense que ela foi adaptada e as inspirações que levaram Sam Levinson, o criador dessa série da HBO, a fazer essa versão. Eu fiz 2 vídeos também falando sobre os especiais entre a primeira e a segunda temporada, né? Um sobre a Rue e outro sobre a Jules. Acho importante eu começar dizendo que essa temporada não me agradou tanto quanto a primeira, eu achei ela bastante regular. Tiveram, claro, episódios e momentos, algumas cenas que eu gostei bastante, mas em outros eu achei ela um pouco arrastada, tiveram alguns momentos e algumas situações que eu achei que não desenrolou da forma como poderia. Dá a impressão que a série se preocupa tanto em aprofundar e dar uma densidade para os personagens que ela acaba esquecendo de desenvolver a narrativa deles. Eu vejo os personagens muito bem trabalhados dentro dessa temporada, eles são bastante esféricos, a gente não tem personagem plano que é totalmente bom ou totalmente mal, e os atores, acho que sem exceção, conseguiram entregar uma atuação muito boa para os personagens deles, mas eu acho muito importante na dramaturgia a gente desenvolver não só o personagem, mas também a história, e em muitos casos a história deixou um pouco a desejar. Eu senti a trama só enrolando, entregando muito pouco e segurando alguns desdobramentos que provavelmente a gente só vai ver lá numa terceira temporada. Tecnicamente, eu acho que a série continua excelente, a fotografia continua linda, a maquiagem, né, tá perfeita, a direção tá maravilhosa, né, todos os jogos de câmera também, a montagem tá incrível. Tem alguns episódios que com certeza vão concorrer a muitos prêmios e provavelmente até ganhem a maioria deles, mas a unidade da temporada, né, e principalmente relacionado ao roteiro da série, eu acho que deixou muito a desejar. Se a gente pegar alguns pontos isolados dessa temporada, eu acho que a gente tem momentos incríveis, né? Cada começo de episódio era praticamente um curta-metragem. O flashback do Fesco contando o passado dele, como ele chegou onde ele tá agora, foi assim, maravilhoso. Aquele flashback do Cal, gente, que primor, que foi aquele flashback? Aquela sequência com várias cenas da Rue e da Jules encenando vários momentos clássicos do cinema também foi incrível. Aquele episódio também onde a mãe da Rue descobre que ela voltou a usar drogas, ela tem aquele conflito com a mãe dela e depois ela passa o resto do episódio fugindo também, episódio maravilhoso. E o episódio 7, né, que foi o episódio da peça, que não tem o que dizer, acho que do lado desse episódio da fuga da Rue são os 2 melhores episódios da temporada, mas acho ainda que o episódio 7 foi realmente o melhor e com certeza se tiver algum episódio pra concorrer a prêmios, pra ganhar um monte de categoria, com certeza vai ser esse. Porém, como eu disse, não imagino que tudo isso junto, todas essas cenas e todos esses episódios criaram uma unidade pra temporada. Eu acho que a peça é o momento onde a temporada tenta costurar todos os pontos que ela vinha trabalhando durante os episódios, então eu vou me basear nela pra gente conversar sobre cada um dos personagens. Bom, quem criou a peça foi a Lexi pra contar a história dessas 5 amigas, e mesmo ela tendo mudado os nomes, a gente sabe a cada uma delas quem ela tá se referindo, e é muito interessante que uma das motivações da Lexi fazer essa peça é transformar ela própria, né, de coadjuvante, de uma mera observadora, como ela mesma se trata, para protagonista. Na primeira temporada, a Lexi foi a personagem menos desenvolvida entre as principais, e agora a gente vê realmente ela ganhando mais importância, e nesses 2 últimos episódios a gente vê que praticamente ela teve mais protagonismo até do que a Rue. Inclusive foi bastante interessante a gente ver pelo olhar da Lexi como a amizade dela com a Rue foi se perdendo depois que a Rue começou a se envolver com as drogas. Ao mesmo tempo, a gente vê se desenvolvendo a relação da Lexi com o Fesco, uma pena que não foi mais explorado como poderia durante a temporada. E que tenso esse desfecho do Fesco no final da temporada. Meu Deus do céu, gente, o que aconteceu? Quando a gente vê a Lexi olhando na plateia, né, vendo que a cadeira do Fesco tá vazia, que ele ainda não chegou, a gente já sabe
sabe que alguma coisa aconteceu e a gente acompanha o Fesco se preparando para ir assistir a peça, ele com flores, né, para levar para Alexia, ele todo preocupado em causar uma boa impressão para ela, mas então chega o namorado da Faye lá na casa, ela avisa o Fesco que ele tá com uma escuta, o Ash, né, impulsivo, acaba matando ele, a polícia invade, o Ash reage, tem todo aquele tiroteio e ele acaba morrendo, né, o Fesco fica lá e provavelmente é preso. E é engraçado que a gente teve isso sendo plantado lá no começo da temporada, né, com a Faye indo lá morar com o Fesco e com o Ash, mas aí enrolou a temporada inteira pra só ter o desfecho agora no final. Pelo menos o Fesco continua vivo, né, apesar de preso. Vamos ver como é que vai se desenrolar na terceira temporada a relação dele com a Lexi. Outro ponto discutido na peça é a relação da Lexi com a Cassie, né, e como a Cassie passa essa imagem, né, de garota perfeita e como a Lexi vive um pouco à sombra da irmã. E a gente teve nessa temporada também bastante aprofundamento psicológico da Cassie. Eu acho que a atriz conseguiu entregar bastante em todas as cenas, né, profundas que ela tinha. Mas uma pena que toda a trama da Cassie nessa temporada, né, e todo esse drama que ela tá vivendo, seja principalmente relacionado só ao fato dela estar ficando com o ex-namorado da amiga. E a Maddie é a mesma coisa, né, mesmo a gente tendo visto também aprofundamento da personagem, a trama dela foi a mesma coisa, né, foi ela tendo descoberto que a amiga tava ficando com o ex-namorado dela. Tem, claro, né, também todo o aprofundamento de como a Maddie e a Cassie são dependentes do Nate e como ele é tóxico, né, para as duas. E isso acaba trazendo no final da temporada essa rivalidade feminina, né? Uma pena que toda a trama delas, né, mesmo que tenha esse aprofundamento e a gente entenda algumas questões delas, no final é tudo voltado, né? Tudo acaba indo para esse relacionamento que elas têm com esse boy tóxico. E mesmo o Nate sendo esse cara tóxico pra Maddie e pra Cassie, ele tem também as questões dele, né? Ele tem os conflitos dele. E é interessante até pensar, né, que enquanto estão as duas lá brigando por ele, na verdade o interesse maior dele é pela Jules. É algo que a gente já tinha visto na primeira temporada. Infelizmente aqui na segunda temporada a gente não conseguiu desenvolver isso. A gente só vê que o Nate continua com essa quase obsessão pela Jules, que não dá muito bem pra entender se é romântico, né? Se é um interesse romântico ou se vem do trauma que ele tem por conta do pai dele. Mas de qualquer forma isso também não evolui, né? O Nate continua esse arregão, né? Ele não assume nem que ele tá com a Cassie, nem se ele vai ficar com a Maddie. E também não assume, ou pelo menos não consegue ainda entender o sentimento que ele tem pela Jules. Com certeza há nele questões, né, envolvendo o fato dele estar tendo interesse por uma mulher trans, né, isso pode mexer bastante com a masculinidade dele, e é interessante a gente analisar esse ponto não só com relação ao Nate, mas com todos os homens héteros cis, porque existe um grande preconceito deles sentirem algum tipo de sentimento ou atração por uma mulher trans. A maior parte dos homens héteros cis não enxerga uma mulher trans como uma mulher, então para eles ter qualquer tipo de sentimento ou desejo por elas fere a masculinidade deles. Existe, claro, toda a questão do Nate com o pai dele, a gente já vai entrar nisso, mas isolando o simples fato do Nate ter um interesse pela Jules, já coloca ele na caixinha de sou um homem hétero cis gostando de uma mulher trans. Não pode, não pode. A gente não sabe ainda se o Nate é LGBT ou não, mas o fato dele gostar da Jules não faz dele gay, não faz dele bi, não faz dele pan. Mas é difícil para um homem hétero cis entender e aceitar isso. Eles vão sempre contra aquilo que possa ferir a masculinidade deles e virar alvo de deboche na frente dos outros homens. E nesse sentido, aquela cena musical da peça no vestiário é uma crítica muito interessante com relação a isso. Existem várias formas de interpretar essa cena e dá até pra ir por um caminho negativo e homofóbico, mas eu prefiro pensar nela como uma forma de afronta à masculinidade tóxica dos homens héteros cis. Eles são tão LGBT-fóbicos e misóginos que a única relação de verdadeira igualdade e admiração que eles têm é por outros homens héteros cis. Então, se você pega esse sentimento e transforma numa metáfora com um desejo sexual, você desestabiliza totalmente eles.
Porém, a gente sabe que o Nate não é só isso, né? Tem todo o trauma também que ele experienciou por ter visto os vídeos que o pai dele, o Cal, criou, né? De todas as relações que ele teve. Por isso que é muito difícil a gente entender de fato o que se passa com o Nate, né? Só o fato dele ter aqueles sonhos eróticos com o pai dele já traz muita bagagem pra terapia, né? Se o Nate de fato for LGBT, ele pode ter enxergado nos vídeos que o pai dele fez uma aversão ao que ele é de fato. E apesar do Cal ser esse personagem reprimido e odiável, né? Bastante odiável, eu amei aquele flashback dele. A gente sabe que existem muitos homens gays ou bis que são agressivos por estarem dentro do armário, e foi muito interessante a gente ver um pouco de como o Cal se transformou nessa pessoa. Eu consegui até ter um pouco de empatia com o Cal, conhecendo um pouco do passado dele, né? O primeiro amor que ele teve na época do colégio por um outro homem, e a forma como ele foi privado disso, né? Por conta do pai dele, e acabou se relacionando com uma mulher e ficando todo esse tempo dentro do armário. E ele tem esse momento de se assumir para a família toda e sair de casa, mas infelizmente, como ele é esse personagem detestável, não dá nem pra gente torcer por ele. Eu imaginei até que em algum momento ele fosse reencontrar esse amor dele da época do colégio, né? De repente ver o que ele poderia ter se tornado, mas acabou indo por um outro caminho. Mas o final do Cal foi ele sendo entregue pelo Nate pra polícia, né? Provavelmente o Nate entregou alguns vídeos, né, que o Cal fez com esses menores de idade. E eu sinceramente não sei se eu vejo ainda algum tipo de redenção vindo do Cal, mas eu imagino que ainda há muito a ser discutido e ser trabalhado entre ele e o Nate. Bom, e voltando pra peça da Lexi, a Cat foi tão irrelevante nela quanto ela foi pra temporada toda. Foi uma pena toda a trama da Cat ser totalmente subaproveitada nessa temporada, né? Todo o fato dela ser uma Kangirl, né, que poderia ter sido aí mais explorado e não foi. O relacionamento dela com o Ethan também foi, né? A gente não viu quase nada deles nessa temporada e não foi pra frente. É uma pena porque na primeira temporada a gente viu uma personagem tão empoderada, né? Que tinha tantas questões a serem discutidas e debatidas, e nessa temporada ela foi totalmente apagada. Tem algumas notícias que falam que um dos motivos da personagem ficar de escanteio nessa temporada é porque a atriz teve um desentendimento com o criador da série, né? O Sam Levinson. E é uma pena, né? Porque pra mim a trama dela era uma das mais interessantes na primeira temporada. Outra personagem que pra mim ficou bastante de escanteio também nessa temporada foi a Jules. Não com relação a tempo de tela, porque pra mim ela apareceu bastante mesmo, mas com relação à narrativa dela. Isso porque nessa temporada toda a trama envolvendo a Jules era nada mais do que um apoio pra narrativa da Rue. Depois daqueles dois especiais antes da temporada começar, e principalmente o especial da Jules, eu imaginava que ela ia chegar muito grande nessa temporada. E haviam várias questões pessoais da Jules, não só ligadas a Rue, que poderiam ser trabalhadas, que poderiam ser exploradas, mas elas não foram aprofundadas. Eu adorei a entrada do Elliot nessa temporada, eu acho que ele trouxe uma dinâmica nova, interessante pra Rue e pra Jules, e aí tava um ponto que seria bem legal, né, se tivesse explorado a relação dele com a Jules. Isso começou a ser trabalhado e aprofundado no começo da temporada, principalmente quando a Rue tava se afundando mesmo nas drogas. A Rue não estava mais dentro do relacionamento e a Jules estava sentindo isso, né? E eu imaginei que ela fosse encontrar algo novo com o Elliot. Chegou até o momento que eu achei que ia se formar um trisal ali, mas isso acabou não acontecendo. Mas depois que a Jules descobre que a Rue voltou a usar drogas e ela fala pra mãe da Rue, a Jules simplesmente sumiu na temporada. E esse seria um momento legal pra gente ver a Jules sem a Rue, né? E é engraçado que lá no especial da Jules, onde ela tá sozinha, né? Ela ainda não voltou com a Rue, né? Então ela fala sobre esse momento dela, sobre ela ainda gostar da Jules, né? Mas não saber o que fazer. A gente vê esse momento de autodescoberta da Jules que foi perdido logo no começo da temporada, quando ela e a Rue acabam reatando. Era minha torcida que a Jules e a Rose voltassem e ficassem juntas, mas a gente vê como esse relacionamento das duas é extremamente tóxico. Então depois que a Jules expõe a Rue ter voltado a usar drogas, as duas acabam terminando. E talvez o único momento mais profundo da Jules nessa temporada, sem estar ligado com a Rue, seja o momento que o Nate entrega pra ela, né, um vídeo que o pai dele fez. É até legal ver esse cuidado que o Nate tem com a Jules, apesar da gente entender que aquela não é a única cópia que ele tem. E depois a Jules destruindo aquela cópia como se ela se libertasse daquele momento.
E a Jules tá assistindo a peça também, ela não faz parte, né, daquela narrativa, porque a história se passa antes dela chegar no colégio. Pra Jules foi importante assistir essa peça para ela enxergar a Rue também de outra forma. A Rue, enquanto tá assistindo, revê seus traumas também, né? Em alguns momentos ela se diverte, em outros ela fica mais contemplativa. A gente vê como a Rue se transformou depois da morte do pai dela e como isso interferiu no vício dela pelas drogas. E a reflexão que a Rue e a Jules tiveram através da peça fez também com que elas finalmente colocassem um ponto final no relacionamento que as duas tinham. A Rue até fala que a Jules foi realmente um grande amor na vida dela, mas que aquilo realmente acabou. Não imagino e nem quero que a Rue e a Jules voltem a se relacionar romanticamente no futuro. Olha só, né, como as coisas mudam. Mas eu queria muito que elas voltassem a ter a amizade que elas tinham lá no começo da primeira temporada, que aquilo sim eu achava muito saudável pra elas. Talvez seja interessante também numa terceira temporada a gente ver essa reaproximação da Rue e da Lexi, que provavelmente vai acontecer. E a temporada termina com uma narração da Rue, com ela falando que ficou sóbria até o final do ano letivo. Então a gente não sabe se a Rue ficou sóbria até o final do ano letivo porque ela teve outra recaída ou porque algo pior aconteceu, né? Como, por exemplo, ela morrer. A Rue ainda tá devendo para aquela traficante, né? E a gente não sabe como isso vai se desenrolar depois. Eu queria que tivesse encerrado essa trama nessa temporada, né? Mas vai ficar para uma terceira. Então só numa terceira temporada, lá para 2024, que a gente vai saber como essa história vai continuar. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!